Olá a todos, Sudamérica Rugby, rugby para tus sentidos. Desta vez eu falo em português, porque o convidado é do Brasil, é brasileiro. Rugby para os teus sentidos, na iniciativa da Sudamérica Rugby. Eu sou Virgílio Neto Virga e neste Rugby para os teus sentidos com alguém do rugby do Brasil, eu falo com uma pessoa que é lenda viva do rugby brasileiro e que andou pela América do Sul toda por aí e tem muita história para contar. Uma pessoa que viveu desde os tempos do amadorismo do rugby do Brasil até o profissionalismo e pegou e viveu toda essa transformação porque passou e passa o rugby brasileiro. Daniel Greg, histórico atleta do Niterói e também dos Tupis, da seleção de 15, da seleção de Sevens, desde os tempos de juvenil. Greg, é uma honra tê-lo você conosco, falando para a Sudamérica Rugby. Tudo bem? Tudo bem, Viga. Cara, eu agradeço muito o convite aí, de estar podendo participar e falar um pouquinho da minha história aí do rugby brasileiro e em geral. Então, Greg, eu passo para você. Como é que você começou no rugby? Cara, eu sempre fiz esporte minha vida inteira e eu jogava futebol de praia, né, como todo brasileiro que jogava futebol. E como eu moro próximo da praia, eu fazia futebol de praia. E meu irmão já jogava rugby. Só que eu nunca quis jogar rugby porque eu me achava meio magrinho e tal, não queria jogar, achava que ia me machucar. Você tinha Só quantos que anos? aí eu tinha 17. Comecei com 17 anos. Tarde, hoje em 17 dia é anos. tarde, né? Hoje em dia é tarde. Hoje em dia é tarde. Hoje em dia a criançada está com 8, 9 anos, já está iniciando aqui no Brasil no rugby. Isso é muito bom, né? Mas, não, com certeza, com certeza. Mas aí a minha idade na escolinha de futebol estourou e para eu não ficar parado, eu fui nos treinos já do meu irmão e comecei a treinar. Treinava mesmo, na época, o juvenil do Niterói Rugby, treinava na praia, bem próximo onde eu treinava. Comecei a participar ali e fui bem. Como era muito rápido, então já ficava ali na ponta ali de fullback, ali já consegui me enturmar com a bola oval também. E aí, quando você se enturmou com a bola oval até chegar à primeira seleção sua, qual foi sua primeira seleção e depois de quanto tempo de treinamento, Greg? Você se lembra? Então, eu lembro que eu comecei a jogar em agosto de 97, né? Pelo Niterói Rugby. E final de 98 já teve uma convocação para a seleção juvenil. E eu fui fazer, teve uma seletiva, né? Fui fazer seletiva e acabei não fiz uma seletiva, desculpa, fiz uma seletiva antes para o Mundial de 98, mas como eu jogava 6 meses, aí eu acabei não entrando, entendeu? Eu ainda estava muito cru tecnicamente. E depois, no final de 98, no começo de 99, teve uma outra seletiva, a seleção juvenil, que foi até lá em Florianópolis, e eu fui e acabei ficando no grupo. E foi legal essa seletiva porque a gente ficou um mês lá treinando em Floripa. E foram tendo os cortes, né? E eu acabei ficando na equipe final para poder participar do Campeonato Mundial M19 lá no País de Gales, em 99. E você foi lá para o País de Gales em 99? Fui para o País de Gales, jogando de ponta. E, cara, foi uma experiência incrível, porque eu jogava um esporte que quase ninguém conhecia e fui pro Mundial, nem meus pais acreditaram. Falaram, cara, você vai jogar um Mundial, você vai jogar a seleção, como? Você joga um ano isso. Aí eu falei, não aí como você falou aí no começo, tudo muito amador, a gente tinha que pagar uma parte dos uniformes, alguma coisa assim, eu acredito que a World Rugby, na época era a IRB, né? Que financiava a questão de passagem, ou a confederação, a associação brasileira na época. Mas eu tive que pagar uma grana, tanto que meu pai ficou até meio assim de me dar o dinheiro, peguei um dinheiro na minha poupança, falei, não, vou pagar. Aí fui para o Mundial, a gente fez a preparação em Florianópolis, fizemos alguns jogos amistosos até eu tinha a equipe adulta do Desterro, né, que era local lá, evoluímos muito e jogamos até contra o Alphaville, também um jogo em São Paulo, e a gente até ganhou do Alphaville adulto, né, na seleção juvenil. Aí depois a gente embarcou lá para Gales, se não me engano foi em abril de 99, e fizemos uns 4 jogos lá. Foram 3 pela tabela, né, do Mundial
e teve um jogo amistoso com a equipe local lá de Brecon, que é a cidade onde a gente ficou. E o Greg, aquele grupo que participou desse treino em Floripa de mais de um mês, quem que fazia parte desse plantel assim, que você se lembra e depois seguiu carreira contigo junto na seleção, depois, anos mais tarde? Cara, são os velhos, os guerreiros. Né? São que hoje em dia, quer dizer, que me acompanhou mesmo, assim, no caso da seleção, foi o Ige, né? O Dani, nativo, e o Portuga. Foram esses três aí que a gente saiu de seleção juvenil, continuou a seleção de 7, de 15, continuamos junto durante uma carreira inteira. Mas tiveram alguns amigos também do Niterói que participaram. No caso foi o Eduardo, né, o motoboy, o apelido dele é motoboy, Motoboy. e o Rafael de Luna, Ah, o que Rafa de são Luna. o Luna. Então são os dois que jogam comigo até hoje em Niterói, participam de alguma forma no clube e estavam comigo lá no Mundial também. E o Greg, qual que é a importância? O Niterói é um clube histórico para o Brasil, dos anos 70, os irmãos Turnbull criaram um dos clubes mais tradicionais do Brasil. Qual que é a importância que teve o seu clube na tua formação como pessoa e como atleta? Cara, eu sempre fiz esporte individual, né? Fiz 10 anos de ginástica olímpica, fiz luta, fiz judô. E quando eu entrei no futebol de praia, é um esporte coletivo, mas a gente não é pela questão dos professores, nada, mas não era exposto aqueles valores, né? Então, os valores e os princípios do jogo. E quando eu entrei no Niterói, eu vi que isso realmente existia e realmente fazia parte do grupo, entendeu? E eu tive meu primeiro treinador, foi Fernando Esteban. Ele é professor de história, é mestre em história, e ele é além de ser um excelente treinador, questão técnica, ele como professor de história, ele contava muitas histórias. Então ele conseguia fazer analogias de guerras, de batalhas, com até jogo de xadrez, né, com rugby. Isso foi muito interessante porque isso me ajudou muito na questão de compreender o jogo, não só dentro de campo, mas fora, entendeu? A questão da amizade, da superação, da humildade, do respeito. E isso foi muito passado. Isso foi uma coisa que representou muito nesse meu começo no Niterói Rugby, entendeu? E o Greg, você pegou uma era completamente amadora do rugby do Brasil, até você contou a história da seleção juvenil que foi para o País de Gales, tinha que pagar uma parte, e você passou por um período em que a seleção do Brasil teve em baixa no contexto sul-americano e passou por uma transformação tremenda ao longo dos anos na situação que está hoje. Greg, passou pela tua cabeça que um dia você ia viver o que você vive hoje para o rugby do Brasil? Num cenário Cara, completamente diferente o que você pegou quando você começou a jogar lá no final dos anos 90? sinceramente não. Assim, eu não esperava que o rugby ia ser o que é hoje em dia, entendeu? Porque naquela época existiam os grandes clubes, né, no Brasil, depois alguns outros surgiram também, mas a gente não conseguia enxergar um futuro um crescimento tão rápido. Porque se eu for pegar 20 anos, é um crescimento rápido para um esporte, que é um esporte que voltou a ser olímpico depois de muito tempo, uma representatividade fora do Brasil, né? Meus objetivos, minhas metas, até meus sonhos, assim, com o rugby brasileiro, eles foram acompanhando esse crescimento. Então, de acordo com que o rugby é crescendo, eu falei, cara, a gente pode chegar lá então. Aí cresci um pouco mais, pô, a gente pode chegar um pouco mais adiante. Por isso que a gente fala que não tem limite. Tipo, a gente fala que o céu é o limite hoje em dia. Porque o crescimento que eu vi desde que eu comecei a jogar até hoje, eu sei que a gente pode ir muito mais além. Entendeu? São coisas que muitas pessoas não esperavam. Até pessoas que são mais velhas do que eu, que jogavam no Niterói, falou, pô, eu nunca esperava o Brasil tá batendo de frente com equipes sul-americanas, né? E tá num cenário mundial, assim, então, bastante representatividade. Então, não dá para colocar em palavras, né? Mas que você não imaginava, nem imaginava, né?
Não é falar, quando eu era juvenil, meu sonho era jogar um campeonato mundial de rugby, assim, que eu digo adulto, né? Depois que eu fui para a seleção juvenil, quando eu voltei, eu falei, não, eu quero jogar isso e eu vou jogar bem, entendeu? E depois que aí eu comecei a me empenhar mesmo, já voltei de seleção juvenil, já virei adulto do time, já virei titular do time adulto do Niterói. Então eu falei, não, moleque, vem cá, você jogou já no Mundial, então você vai jogar aqui na ponta, passa a bola pro Greg lá, que ele corre, faz o try. Então ganhei essa confiança, né? E fui evoluindo de acordo com que o rugby foi evoluindo também. Você chegou a jogar fora um tempo, não, Greg? Você chegou aí para fora e jogou? Não, cara, não. Eu tive duas oportunidades, não fui. Uma foi, eu conheci uma pessoa que jogava no Rio Rugby aqui, quer dizer, era muito amigo do Ney Ney Vasconcelos, né? Vasconcelos. Que era um italiano, esqueci o nome dele. O cara que jogou, acho que uma primeira divisão na Itália, e isso foi por volta de 2000, 2001. E até surgiu uma hipótese, ele falou, cara, joga fora, você vai se dar bem. Mas naquela época eu não tinha um físico que eu queria ter ainda para jogar, então achava que não ia, como era um ambiente totalmente amador, assim, falei, cara, não vou deixar meus estudos aqui para ir para uma coisa incerta. E depois, em 2004, final de 2004, um ex-treinador, John Lowe, John Lowe. ele falou, depois do Sul-Americano, ele falou, pô, Greg, você não quer ir para a Inglaterra, não, para jogar lá, por mais que seja uma divisão mais inferior, mas se desenvolver e tal. Eu falei, cara, eu comecei a pensar nisso aí. Só que aí minha esposa ficou grávida, aí eu falei, pô, agora não vai dar para ir. Aí ficou adiando, e acabou que não fui. Não me arrependo tanto de não ter ido, assim. Hoje em dia eu penso, falei, pô, eu podia até ter ido, mas não é um arrependimento total, não, porque eu aproveitei muito jogando pelo Niterói e pela seleção aqui. E sem dúvida alguma, o Brasil precisou muito do teu trabalho e o Niterói também precisou muito da tua presença aqui no Brasil. Ô Greg, dentro do contexto sul-americano, assim, você tem algum ídolo dentro do rugby, alguma referência, algum jogador que chamou tua atenção, contra quem você jogou também, porque você participou de vários sul-americanos e você deve ter bastante história para contar, mas no contexto de atletas, de jogadores sul-americanos que você viu disputarem em grandes torneios internacionais, qual que é a tua referência, o teu ídolo e quem que você chegou a conhecer, por exemplo? Uma história aí que você deva ter. Aqui na América do Sul a gente pega referência sempre na Argentina, né? Nos Pumas, porque logo no início, lá eu estava jogando, os Pumas eram os inatingíveis, né? Para gente aqui na América do Sul. Mas eu joguei contra grandes jogadores, seleção de Seven, principalmente. Tive mais confrontos contra os Pumas na seleção de Seven, né? Os sul-americanos, joguei mais vezes. Mas tem um jogador que eu me espelhava muito, assim, gostava muito de ver, que é o Juan Martín Hernandez. Juan Martín Hernandez. Então eu tive a oportunidade de jogar contra ele, Seven, fui no sul-americano. Não me recordo que ano foi agora, mas ele é um cara que um mago, né, que chamam ele lá, mas é um cara super talentoso. Não tive a oportunidade de conhecer ele, tipo, sentar e bater papo, mas ele foi um cara que internacionalmente, eu vendo assim jogar aqui na América do Sul, uma pessoa muito criativa. Então eu tentei até me espelhar um pouquinho na criatividade dele para fazer as coisas, né? Usar o pé, improvisar um pouco durante o jogo. Improvisar, você é muito bom no improviso. Eu já visto um sul-americano em 2012 lá no Chile, que você fez um dos tries mais belos daquele torneio, que foi contra o Uruguai numa chuva, sob chuva intensa, no primeiro tempo lá, que você, sem espaço, conseguiu improvisar e improvisou muito bem. Um belo exemplo que o Greg citou. Ô Greg, e você viajou muito pela América do Sul. Tem algum torneio sul-americano de 15 ou de Sevens e um jogo especial que marcou a tua vida? Cara, como você falou, a gente viajou muito, principalmente para jogar Seven, né? Os torneios. Os torneios principais que a gente jogava de Seven era sempre Vinha Del Mar, Ponta del Este e até Mar del Plata também. Joguei mais 3 vezes lá em Mar del Plata. Pelo Sul-Americano também, acho que pela uma etapa do Circuito Mundial, em 2002.
Mas eu acho que o torneio aqui na América do Sul, o torneio de punta é bem legal, assim, aquela questão em pleno verão, né? Então Punta del Este está cheio, o estádio fica cheio, né? Então é uma atmosfera bem legal, assim. E eu acho que o torneio de punta é um torneio bem legal de participar. Até durante muitos anos foi um torneio até meio internacional, né? Algumas equipes vinham convidadas, existem algumas equipes montadas lá para serem jogadas, né? Tem equipe local lá, Mob Dick, lá, que era formada lá pelo Gomes Cora, né? Uhum. Mas é isso. Mas eu acho que, cara, o jogo de Seven, assim, acho que vou guardar para sempre é o lá de Bento Gonçalves, né? Que a gente ganhou da Argentina. Aquele jogo foi depois daquilo lá que a gente ganhou. Eu lembro o Portugal falando antes do jogo, né? O Henrique também antes falando, falou, cara, a gente não ganha desses caras. Por que a gente não pode ganhar desses caras? Não ganha desses caras. Né? A gente entrou com essa mentalidade, fizemos um jogo sofrido demais e conseguimos ganhar lá de 7-0 da Argentina nesse Sul-Americano. O try foi Esse seu, jogo foi né? bem legal. Try coletivo, né? Try coletivo. Se for ver lá, tem quem fez tudo, deu a bola, eu corri e fiz o try. Mas foi um jogo muito bom. A gente comemorou muito aquele dia. Foi um divisor de águas aquele jogo lá, Greg? Eu acho que foi. Eu não sei se foi para o grupo. Para o grupo que a gente tinha naquela época, era um grupo Muito fantástico. fechado, né? Um grupo daquele. Fechado entre Fechado a no gente, sentido mas não entre fechado. vocês, não fechado para. Isso. Para novas pessoas, claro. Apesar de muita gente achar que era a famosa panela, né? Mas eu falo, cara, não era panela de jeito nenhum, porque eu vi muitas pessoas chegando e não tendo muitas vezes a aptidão física ou técnica para se manter lá dentro. Então, o grupo que estava lá dentro era realmente os melhores que tinham, entendeu? Eu vi muita gente tentando e não conseguindo por questão física e técnica mesmo, ou até de experiência de jogo. Mas eu não sei se naquele momento foi divisor de água. Eu acho que para o rugby nacional foi, porque eu lembro que no dia seguinte que a gente ganhou o jogo, teve um representante do COB, se eu não me engano. Marcos Vinícius Foi Freire lá, era o secretário executivo. foi lá, falou. Eu lembro que o Sami, na época era o presidente do CBRU, ele ligou, não sei para quem, não sei se foi para o Nussmann, para alguém, e falou: ganhamos da Argentina, mas aí uma pessoa falou: mas você não falou que é impossível? Impossível nada, ganhamos. Agora, e também foi a época da classificação para o PAN, né? Foi. Então, acho que ali caiu a ficha de que falou, cara, acho que vale a pena investir nesses garotos aí, porque eles, não só nos garotos, né, no grupo, mas na seleção, porque eles vão longe. Então, mas eu acho que para a gente, para o grupo, não foi ali os divisores de água, como você falou, mas eu acho que pro Brasil todo, assim, eu acho que foi. É a sua seleção inesquecível aquela? Cara, eu acho que aquele grupo era muito bom. Muito bom. Eu acho que que a gente falava lá, é irmandade, né? Que a gente falava, ninguém solta a mão de ninguém. Ela era muito unida. Mas eu vou falar que eram 12 jogadores. A gente tinha um grupo de 15, 16 jogadores que às vezes se revezavam por campeonatos ali. Como você falou, aquela época era começando do amadorismo para o profissionalismo, então muitas pessoas tinham problemas de trabalho, muitas vezes não conseguiam viajar, e iam os outros. Mas eu acho que umas 15 pessoas faziam parte daquele grupo ali. No caso, se não me engano, o Ige não participou desse torneio. E o Ige é um cara fundamental naquele grupo. Mas eu acho que eu posso falar não pelo grupo, mas pelo período que a gente, de 2008 ali até 2013, eu acho que é um grupo que, 2012, eu acho que é um grupo que na minha cabeça, o meu pensar não se repete. Ô Greg, e você viveu a seleção brasileira de uma maneira muito intensa. Você deu a sua vida, você sacrificou muitos compromissos familiares pela seleção do Brasil. Foi duro o rompimento quando você teve que deixar os campos para ficar do lado de fora do campo. Hoje você é assistente técnico dos Tupis, correto? Esse rompimento foi complicado, foi duro? Como é que foi esse processo para você?
Bem, como eu participava das duas seleções, né, da seleção de 15 e da seleção de 7, em 2014, quando o Rodolfo Ambrosio começou na seleção de 15, ele conversou comigo, com Portugal, com o Nativo e com o Ige, como nós éramos os mais antigos ali na seleção, né? E ele explicou o planejamento que ele tinha e falou que precisava da nossa ajuda quando sentisse necessidade de a gente deixar de ser jogador e começar a ajudar fora de campo. Infelizmente, eu fui o primeiro ali. Então, o Rodolfo conversou comigo que realmente precisava da minha ajuda e queria desenvolver a seleção. E foi engraçada a história, assim, porque eu fui treinar em São José, foi até no feriado, a gente ficou 4 dias treinando e estava tendo uma renovação grande, assim, da garotada, uma garotada entrando. E foram 4 treinos muito duros, assim, do Rodolfo, muito duro. E aí, no domingo, a gente teve um jogo, eu joguei de abertura, né, muito bem, fiz todo o sistema, fiquei preocupado, fiquei, pô, treinador novo, vou fazer exatamente o que ele quer, né? Fiz exatamente o que ele quis, fiquei muito satisfeito com o meu jogo. Aí, no domingo, juntou todo mundo na sala grande lá, e o Rodolfo entrou na sala, todo mundo sentado, ele olhou assim, apontou para mim, Greg, vem cá. Aí me chamou do canto. Aí chamou no quarto assim, falei, então, eu vou precisar agora de você junto comigo e tal. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei, pô, tô no grupo, né? Falei, beleza, não, pode contar comigo, vou treinar, vou fazer. Não. Comigo do lado de fora do campo. Aí eu fiquei pensando, falei, será que ele vai me deixar na reserva? Falei, pô, tudo bem. Eu fui, no grupo. Ele, não, você não tá entendendo, você não vai jogar mais. Você agora vai me ajudar como assistente. Eu falei, pô, mas não vou participar mais da seleção? Ele, não, você vai participar. Só que agora do lado de fora de campo, porque eu preciso de alguém para me ajudar. E hoje em dia, avaliando todo mundo que eu pude avaliar, você é a melhor pessoa para fazer isso do meu lado. Eu fiquei parado assim uns 10 segundos, olhando para cima, olhei para a cara dele. Aí ele falou, eu falei assim, mas tem alguma outra opção? Ele, não. Aí eu, tá bom, ok, mano. Aí voltei para a sala, aí ele falou, pessoal, a partir de hoje o Greg ele não vai estar mais na seleção como jogador e vai dar diretamente comigo como assistente, me ajudar o grupo nessa nova fase e tal. Aí quando eu olhei pro grupo assim, a galera mais nova olhou, pô, legal, Greg, legal. Aí eu olhei pra cara do Ige, do Nativo, e eles assim, tipo, como assim? Aí vieram falar comigo, eu falei, cara, eu não esperava isso. Aí, tipo assim, demorou a cair a ficha. E eu lembro que nesse dia eu tinha ido de carro para São José. Aí eu voltei dirigindo, cara, aquelas 4 horas de contemplação, eu fiquei, caraca, e agora? Aí buscando, vendo os lados negativos disso, né, e o lado positivo. Só que ele falou, não, Greg, continua na seleção de 7 como jogador, mas eu te quero ajudar na seleção de 15. Eu falei, tá ok. Aí depois teve outro encontro, aí tipo, a ficha caiu, eu falei, cara, não vou jogar mais 15. E eram 2 amistosos que a gente ia jogar, né? E o mais engraçado disso, que o primeiro amistoso foi em Volta Redonda contra o Paraguai. E quando a gente chegou na cidade, cara, eu já tava de assistente. Tinha outdoor com a minha foto no outdoor com a bola. Vou jogar. Aí eu olhei assim, eu falei, caraca, eu não acredito. E o Fernandinho, que era o presidente do Volta Redonda, pô, o pessoal te esperando pra vir em campo e tal. Eu falei, pô, então, cara, eu vou... Não, porque você é machucado? Eu falei, não, cara, agora eu vou ficar nesse sentido. Pô, tem até o Tidó com você, cara. Você não vai jogar. Eu falei, não, nova fase e tal. E foi mais ou menos assim. Mas aí eu fiquei super satisfeito, porque eu não saí do grupo, né? Eu continuei com a amizade e eu falei, pô, a partir de hoje eu trabalho não só para mim, porque meu trabalho como jogador, eu tenho que trabalhar para mim, eu tenho que me manter bem, fisicamente, tecnicamente, para desempenhar. Então agora eu vou trabalhar para os jogadores, entendeu? Vou fazer tudo possível para os jogadores se desenvolverem. Mas foi legal, essa transição aí foi rápida, né? Não foi uma coisa que eu esperava, mas foi legal. Aí depois, em fevereiro, foi a mesma coisa com o Romagnoli, né? Com o Andréas, na seleção de 7. Como é que foi? Depois, então, eu joguei o Sul-Americano em 2015, e foi em Mar del Plata.
E quando a gente voltou do Sul-Americano, ele conversou comigo e falou: Greg, vou começar a testar alguns garotos mais novos em algumas viagens e tal. Não fica assim se eu não te chamar para alguma etapa do Mundial ou algum torneio internacional. Eu falei: não, tranquilo. Que na época era o Lucas Domingues, que ele jogava na minha posição. E o garoto, pô, meu tamanho, forte também, e 20 anos de idade, diferença de 15 anos. Então, ele falou: vou avaliar se eu realmente for precisar da sua experiência ou da juventude dele para poder desenvolver e tal. Fui, ok. Aí, passando os 2 torneios, não me lembro quais foram agora, e o André ficou meio que enrolando assim, falou: André, vamos conversar aí. Eu cheguei para ele falou: então, Greg, pô, é difícil, porque o André foi jogador dos Pumas, né, durante muitos anos. Aí ele me contou a história, me deu uma maciada, me contou a história dele, como é que ele foi cortado e tal. Aí eu falei: tá bom, André, eu já entendi já, não tem problema, não fica preocupado, já entendi o que você quer e tal. Não, mas eu vou continuar trabalhando com o Rodolfo e tal. Ele: não, Greg, eu quero que você trabalhe comigo também, como assistente. Aí eu falei: pô, sério? Ele falou: sério, não, eu quero que você faça parte do grupo, você é muito importante para o grupo e eu quero você comigo como assistente. Então, em 2015, eu já estava trabalhando como assistente na seleção de 15 com o Rodolfo e de 7 com o Andrés. E o Aí Greg? depois, eu lembro quando eu cheguei em casa, eu falei com minha esposa, né? Ela: caramba, pô, tá, tudo bem e tal, você tá feliz? Eu falei: não, tô feliz e tal. Ela: pô, pelo menos você vai viajar menos, né? Eu falei: mais ou menos. Agora eu vou viajar para continuar viajando igual, só que sem jogar. Ai, meu Deus do céu. E o Greg, bem rapidamente, o tempo já está se esgotando. Não te deixou decepcionado o fato de não jogar os Jogos Olímpicos? Nessa conversa com o Romagnoli, não te deixou desapontado de não jogar os Jogos Olímpicos no quintal da tua casa, já que Niterói está colado aí no Rio de Janeiro? Cara, sim, desapontado, sim. Eu não fiquei, tipo, desapontado com o treinador, com a opção dele, nem nada, mas eu com a situação toda, entendeu? Porque depois que teve a notícia, né, do rugby voltar às Olimpíadas e ser no Brasil, e o Brasil tem uma vaga garantida, eu sabia que depois dessa Olimpíada, ia demorar um pouco mais para a gente conseguir voltar a jogar uma Olimpíada, porque a gente tem que estar entre as 12 melhores equipes, né, no circuito mundial. E eu sabia que ia ser demorar, não é impossível, mas vai demorar um tempo. Aí minha cabeça mudou um pouco, porque eu falei: cara, eu consigo chegar lá. Se eu cheguei até hoje aqui, eu consigo chegar na Olimpíada. E mesmo com 36 anos, mas eu consigo jogar. Eu me espelhei muito, vi muitas histórias de atletas que participaram de Jogos Olímpicos ou Campeonatos Mundiais até 45 anos, até mais. Até o próprio o Gomes Cora lá jogou até quase 40 anos, e outros jogadores de rugby também. Serev também é outro, que eu tive a oportunidade de jogar contra também, e um cara que jogou até velho. Eu falei: cara, eu consigo me preparar, mudei muito minha cabeça em relação a isso, e fiquei decepcionado, assim, realmente. Eu fiquei triste pela situação, falei: pô, eu queria isso para finalizar, entendeu? Acabar com chave de ouro minha participação na seleção. Infelizmente, eu não tive um jogo de despedida na seleção de 15 e também na seleção de 7 também não, um torneio de despedida. Entendeu? Eu joguei o torneio sem saber que ia jogar o próximo, entendeu? Mas, cara, eu torci, independente disso, eu torci muito pro grupo. Eu sabia que é um grupo da seleção olímpica lá que estava, realmente eram os melhores que estavam lá. Muita gente ficou do lado de Portugal, do Ige, falou: vocês têm que estar lá. Pô, você viu, a seleção não conseguiu ganhar nenhum jogo, e mesmo se vocês estivessem lá, não ia ganhar nenhum jogo, mas vocês mereciam estar lá por tudo que vocês fizeram e tal. Eu concordo com essas pessoas, assim, entendeu? Seria uma coisa de merecimento, assim. Tipo, cara, os caras batalharam todo. Mas eu não fiquei guardando mágoa nem nada, bola para frente. Minha cabeça mudou depois que comecei a trabalhar na seleção. Mas eu acho que ia ser a cereja do bolo ali. Eu acho que ia ser uma coisa demais. Ó, ainda há tempo, quando essa pandemia passar, a gente vai ter um torneio de despedida, a gente vai ter um jogo. Pode ficar tranquilo, Greg. Certeza que o pessoal já deve estar pensando nisso. Greg, para fechar, porque o tempo está se esgotando, uma dica que você diria para um jovem que está começando agora no rugby,
que está começando tarde, assim como você começou, por um apaixonado do rugby sul-americano, em qualquer lugar da América do Sul, da América Central, que a gente tem nossos afiliados na América Central, o que você diria para esse garoto que se apaixonou pelo rugby e quer seguir a carreira num esporte que a gente tanto ama? Cara, eu acho que o rugby, independente do país que você jogue, ele vai te dar a oportunidade. Ou de você fazer parte de um grupo de amigos, só fazer parte de amigos, você só competir pelo seu clube ou de você chegar numa seleção. O rugby te dá a oportunidade. Só vai depender de você, da maneira que você trabalha, da sua dedicação para poder chegar lá. Isso é básico. Se você tem um objetivo, é só trabalhar forte que você chega lá. Entendeu? Isso não, acho que não tem exceção nenhuma, assim. Por mais que você pode ser uma pessoa muito talentosa, se você não trabalha, você não chega lá. Eu acho que nessa minha carreira toda eu consegui. Eu até falo com algumas pessoas, parece que tá um pouco snob assim, mas não é realidade assim. Eu não tenho praticamente, eu guardo todas as minhas camisas de rugby, eu tenho 36 camisas da seleção aqui em casa. E eu não tenho nenhuma camisa reserva, entendeu? A seleção de 15, pelo menos. A de 7 não tem muita essa de reserva, né? Porque faz um pouco de rodízio. Mas, porque eu sempre trabalhei para isso, entendeu? Eu sempre trabalhei para estar bem e me manter bem nisso. Eu acho que o rugby me deu a oportunidade de ter essa mentalidade de fazer isso. E o legal é que você faz isso pro jogo, você vai fazer isso para a vida também, entendeu? Então, o rugby é essa oportunidade que ele te dá de você melhorar, você pode melhorar tanto para o esporte quanto para a vida que você leva. Greg, muitíssimo obrigado. Foram um pouco mais de 30 minutos de uma sabedoria que não dá para colocar em palavras. Parabéns por toda a trajetória, parabéns por todo o trabalho que você fez, que você faz, que você ainda vai fazer pelo rugby do Brasil e o rugby da América do Sul. É uma honra conversar com você e ter todas as suas ideias expostas para o rugby, para os seus sentidos aqui da Sudamérica Rugby. Muito obrigado, Greg. Valeu demais. Cara, eu que agradeço a oportunidade aí e se chamar, tamo aí de novo. Sempre. Tamo junto, pessoal. Este foi o Rugby para os Teus Sentidos, que conversou com Daniel Greg, histórico jogador do Niterói Rugby Football Club, um dos clubes mais tradicionais do Brasil e também dos Tupis, tanto de 15 quanto de Sevens, que compartilhou aqui conosco várias histórias. A gente volta numa próxima oportunidade, esperamos que tenham gostado. Saudações ovaladas e um grande abraço.